Bom, então hoje nós vamos para a última parte desse capítulo 3 da segunda parte do livro Paulo Estevam. É o quarto domingo, né, que nós estamos estudando o capítulo Lutas e Humilhações. E hoje nós vamos conseguir concluir. O capítulo mostra a trajetória difícil de Saulo, né, depois que ele se converte, depois que ele tem a convicção, a renovação para um novo caminho, mas ele encontra muitas dificuldades. Na verdade, hoje, o Emmanuel, nesse fim no fim desse capítulo, ele até faz um resumo de todas essas dificuldades que o Saulo passou. Por isso, eu não vou nem ficar fazendo muito essa lembrança aí do que nós estávamos vendo. Já vamos partir para a sequência. Eu só quero que a gente se lembre um pouquinho do contexto. No último momento, o Saulo tinha ido procurar o pai dele. E o pai ficou muito feliz com a presença dele, mas ao mesmo tempo ele não aceita o fato de que Saulo realmente não estava doente e ele se converteu para algo que ele não entende, que então ele acaba botando Saulo para fora também. Ô Eva, desculpa, a gente começou um pouquinho, acabamos de começar, Oi, mas Mar. ui, Começou antes? eu mandei mensagem, não sei se você viu. A gente pensou em Eu começar um eu pouco. fui levar a Sabrina lá na professora dela, que ela Tá, vai para Pirassununga amanhã. Eu não sabia que ia começar antes. não tem problema. É, Então, eu estava só fazendo esse resumo do que vai acontecendo aqui, mas agora, daqui para frente, vai ser o desfecho desse capítulo. Vamos continuar. E quando o Saulo foi embora, que o pai dele mandou ele embora, o pai acaba mandando um dinheiro que um empregado deles ali, e o Saulo tem um ímpeto, na verdade, de negar aquele presente do pai por orgulho. Mas ele consegue ainda, em tempo, identificar esse orgulho e bloquear e acaba falando para o Sinésio, que é o empregado do pai, para que fale que realmente ele ficou feliz com o presente e que ele iria rezar para que Deus continuasse ajudando ao pai e a ele mesmo. E aí Saulo sai da casa do pai com essa bolsa, né, de dinheiro e, seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo, mas, como fariseu, nunca lhe suportaria as renovações e a renovação das ideias. Então, o próprio pai do Saulo vivia um conflito, porque, como pai, ele queria colocar o filho para dentro. Mas na concepção religiosa que ele tinha, como um fariseu inflexível, que é como a gente falou aqui, né? Era exatamente o que o próprio Saulo era. O Saulo tinha muito do que ele aprendeu com o pai, mas o pai não tinha idade, não tinha experiência suficiente para entender de maneira diferente e coloca o filho para fora. E aí o Saulo, então, saindo com ar indiferente, tomou leve refeição em modesta locanda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Ele estava nas ruas de Tarso ali, né? Mas ele não estava feliz. Ele estava precisando se isolar de novo, como ele fez no deserto, lá perto de Damasco, né? Precisava ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos de vida. Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores de Tauro. Então, saindo de Tarso, ele chegou nas proximidades ali, numa localização que se chamava Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas.
Então ele foi para um ambiente mais rural ali das redondezas e inclusive entrou numa das cavernas que tem ali na região. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Então, ali isolado, já nessas cavernas, ele começa a lembrar até o momento em que o Cristo apareceu para ele, né? Lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc à sua amizade, rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos, demandara Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a casa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento no deserto. Então, o Emmanuel está fazendo uma descrição do que estava mentalmente passando pela cabeça de Saulo. Desde que ele teve a transformação até agora, chegando nessa questão do abandono agora do pai. E aí ele segue descrevendo, né, essa trajetória. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie no oásis solitário. Lá então no oásis de Dan, quando ele estava junto com o Áquila e a Prisca. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Então ele estava lembrando inclusive de Abigail agora, né? Juntando tudo o que estava até agora, para trás até agora no momento. E por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão. Então, apesar de compreender e já agir diferente, ele ainda carregava o remorso, né, pelo que ele tinha feito por Estevão, que a seu ver fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Quer dizer, ele entende, ele consegue juntar as peças e fala assim: ele, lembrando de Abigail, que é o grande amor da vida dele, e que não estava com Abigail, agora ele volta no passado e ele enxerga o Estevão, apesar de um remorso de ter condenado Estevão, mas ele enxerga que o fato de Estevão ter aparecido ali naquele momento, ele condenado Estevão, foi o que afastou ele da Abigail. Se não fosse isso, provavelmente Saulo teria se casado com Abigail. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas. Então, olha isso. Durante as noites, ele sonhava, tinha pesadelos, como se ele ainda fosse aquele Saulo a condenar pessoas, a assinando sentenças condenatórias a inúmeras pessoas, né? As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando-o assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. Então imagina, ele está redimido, ele está renovado, mas esse passado dele, ele ainda vai ter que lidar. A quantidade de pessoas que ele prejudicou ou criou uma inimizade, isso ainda assombra ele. E olha que isso é só o início da trajetória dele. A gente não tem, na verdade, descrição desse futuro, né, de como ele acertou contas com essas pessoas. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Então, apesar de tudo isso que ele estava lembrando, com muito pesar, né, muita dificuldade, muito sofrimento, a esperança no Cristo sempre fazia com que ele se reanimasse. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Então, depois dos 3 anos no oásis, ele resolveu voltar a se relacionar com as pessoas.
Mas, novamente, em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois, buscar a Jerusalém, na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Então, já a primeira das também fechadas de porta, né? Condenação com relação a ele em Jerusalém. Extremamente fatigado, batera à porta da igreja do caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma reles hospedaria por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galiléia. Então, além de tudo, relatando aqui, né? Isso daqui é realmente um resumo bem legal com relação a tudo que ele passou. Até a desconfiança dos próprios apóstolos do Cristo. Doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade, mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado, em suma. Então, mesmo o Pedro, né, pediu para que ele ainda não partisse da maneira que ele estava querendo. Porque ele ainda era, como o próprio Pedro falou, uma semente que estava começando a germinar agora. Ele ainda não tinha raízes consolidadas, ele ainda não tinha uma experiência de vida no cristianismo que desse, de alguma maneira, crédito para o que ele queria fazer. Até agora, na verdade, ele só deu exemplo de desconfiança para todos, porque ele só prejudicou, ele só fez o mal para aqueles. Então, ele teria que caminhar um trecho ainda para poder adquirir essa confiança, para poder adquirir experiência como cristão. E aí ele busca então isso, né? Embalde procurava um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigia-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que reencetar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Porque ele achou que então, para começar de novo, bastava voltar às origens, né? Mas agora ele estava vendo que não, na verdade, ele tinha que realmente se transformar intimamente, inclusive com relação a essas desilusões, se ele quisesse seguir o Cristo. Mas então é um contexto que ele viveu logo que ele se converteu, que a gente sabe que muitos já desistiriam logo de cara. Já estariam desanimados, já estariam voltando às máscaras, né, das coisas que trariam um conforto ou um reconhecimento imediato. Então, mas ele não. Ele sempre passando pelas dificuldades, sofrendo, às vezes desanimando, mas o caminho a ser seguido para ele era sempre o mesmo. Ele só, em muitos momentos, se via perdido. Achava que era por aqui, ia e batia com a cabeça na parede. As portas eram fechadas, ele tomava invertida de todos os lados, mas ele então alinhava a trajetória e tentava estar receptivo ao que ele tinha que fazer. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam
copiosas. Quer dizer, apesar de entender, apesar de estar resoluto, ele não tinha como evitar as lágrimas, a tristeza que ele estava vivendo. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte incandescida. Acomodou-se como pôde, entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Então, ele dentro da caverna, então vocês lembram, né? Ele está dentro de uma caverna pensando tudo isso, a noite fechou e ele não acomodou-se ali nas pedras da caverna, sem coragem para se aventurar de novo ali na mata, ou seja, lá onde ele tinha que ir. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Então, apesar de tudo, ele confiava em Jesus e entregou todas essas dúvidas, né, essas dores ao Cristo e pediu para que ele tivesse a misericórdia divina e um certo repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgar. Então ele fez uma oração, se acalmou na oração, mas o sono começou a chegar e aí ele se embalou nesse sono. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado em região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Então, o próprio Saulo não consegue descrever se ele tinha dormido e isso era um sonho, ou se ele tinha se desdobrado conscientemente e ido para uma região mais leve. Ele tinha liberdade, ele, como falou, ele se sentia ágil e feliz. O estado de espírito dele já estava modificado naquele momento, naquele ambiente. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Olha a consciência que ele está tendo, que ele realmente estava num local que parecia fora da Terra. Outras moradas, né? Como a gente sabe. Então ele provavelmente foi deslocado para outros planos espirituais mesmo. Com a oração, com a concentração, com o estado em que ele chegou, ou por misericórdia divina. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Então, tudo que ele estava vendo parecia realmente um ambiente desconhecido para ele. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Então, até uma música divina era presente nesse local onde ele estava se encontrando. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Então, olha o estado de espírito que o Saulo estava presenciando nesse momento, nesse local, né? E nessa vibração que ele acabou conseguindo, ou foi levado, né? Ou atingiu. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo o entendimento. Olha o que ele está falando. Ele está conseguindo falar para a gente que
era realmente como se fosse o céu, um reino celeste, que ele não conseguia descrever e que ele não conseguia nem entender. E olha que interessante essa nota que tem aqui no livro. Quando a gente vê sempre alguma observação aqui, eles levam para explicação. E é muito interessante a gente entrar nesse item aqui, porque o que ele está descrevendo tem uma citação no Evangelho. E Emmanuel vai fazer uma observação com relação a essa descrição aqui do Saulo. Se a gente entra aqui, ó, o Emmanuel está falando aqui, ó, nota de Emmanuel. Mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, então, no Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de 2 a 4, olha como Saulo escreve aos Coríntios. Ele está se referindo aí a essa experiência que ele teve nessa caverna. Saulo afirmava: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Isso é trecho do Evangelho. Se não fosse Emmanuel nos traduzindo o que Saulo quis dizer aos coríntios, porque olha isso, Saulo fala aos coríntios como se ele estivesse inclusive falando de outra pessoa, mas a experiência foi dele. Conheço um homem que há 14 anos em Cristo foi arrebatado para um terceiro céu, onde ele falou que é um paraíso onde ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem falar. Ele não escreveu sobre isso no Evangelho. O que nós vamos ler agora só veio hoje, nesses dias, né? A humanidade, porque a humanidade chegou ao momento de poder receber mais informações. Mas é através do Chico, né, que Emmanuel nos traz esse complemento dessa carta aos Coríntios. E aí ele ainda conclui, né? Então até aqui, ó, é o versículo. Mas aqui ele fala dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis referentemente ao corpo espiritual. Então foi aqui que Saulo começou a ter ideias diferentes do que é o corpo espiritual, porque ele se viu fora dali em outro lugar. E aí vamos voltar para onde a gente estava. Porque agora, além disso, agora a gente já tem uma dica, né, no versículo. Saulo foi nesse lugar e vai ouvir instruções, palavras inefáveis. E aí vamos lá. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente. Imagina isso. O que não é para o Saulo a presença desses dois? Porque o Cristo, é claro que é o Cristo, mas para o Saulo, esses dois são, acho que o marco, né, de tudo o que ele teve de exemplo do Cristo antes de entender e de tudo que ele sente vontade de se redimir ou de rever. E é nessa caverna, então, que ele é visitado. Na verdade, ele é deslocado, né? Como ele fala, ele foi arrebatado para o ambiente onde vivia Estevão e Abigail. O plano espiritual em que eles vivem. Então ele percebeu a chegada dos dois, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a peplos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma,
Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Olha o que Abigail fala para ele. Imagina ouvir, e ele não conseguiu falar nada, né, ainda. Então ele ali só conseguia chorar. Estevão pede para ele se levantar. E Abigail fala, por que você está chorando, Saulo? Desalentado, você ainda nem começou. Agora que vai começar. O moço tarsense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado do mundo. Quer dizer, ele não estava só chorando porque ele estava se sentindo abandonado e chegou alguém. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Então ele estava chorando de gratidão, porque Jesus concedeu essa visita, esse encontro entre os três. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado. Mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente. Então ele queria se aproximar e pedir perdão, mas foi Estevão que chega e abraça ele, como se o fizesse a um irmão amado, depois beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura. Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Então, olha isso, né? E Saulo não abriu a boca ainda. Saulo não abriu a boca. Então, e Saulo estava preso nesse passado. Estava preso ainda nos remorsos, nas questões de que queria agora pedir perdão para o Estevão. E Estevão nem deixa ele passar por isso. Não se preocupe em pedir perdão. Quem é que passou pelo mundo que não tem erro, que não tem pecado? Só Jesus foi puro. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Então, ele está ouvindo deles, está querendo falar e não está conseguindo. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os acima de tudo naquele glorioso minuto da sua vida. Quer dizer, apesar da sublimidade do que ele poderia aproveitar dali para frente, ele fala, né? Eu não pude me furtar às reflexões de um homem comum, lembrando do fato de que ela era o sonho da vida e aquilo foi desfeito. Então, olhando com o olhar de mágoa, de lamentação e tudo mais. Ele não pôde se furtar a isso. Lembrou, então, até dessa questão do passado desfeito. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Ele pensou em tudo o que ele sonhava com a Abigail naquele minuto, naquele momento em que ele vê ela mais linda do que nunca. Mas, compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se
tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente. Então ele está só pensando, não conseguindo botar nada para fora, e ela, como todos os espíritos avançados, né, iluminados, percebem o que é o pensamento e chegam e respondem. E chegam e vão de encontro ao que está incomodando. E aí então ela já fala para ele, pegando a mão dele, né? Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Essa parte que ela fala para ele, né, falando com que ele não se apegue ao que você não conseguiu, que era o seu sonho. O trabalho com o Cristo agora tem uma infinidade de pessoas que podem ser cuidadas por você, que estão sofrendo aí na terra, que é o que você pode fazer. Esse trecho me lembra muito, não sei se todos aqui já leram, né, aquele capítulo do Boa Nova, que conta a história de Madalena. Quando ela fala que ela queria alguma coisa, e o Cristo fala: você tem a humanidade para ser seu filho. Cuide de todos como se fosse seu filho. E aqui é a mesma coisa que Abigail está falando para Saulo. Não precisa ser gerado por você, mas encare como sendo filho do nosso Pai. E filhos do Calvário, como ele fala aqui, que são todos os que ele pode dar atenção. Então ele, quando ouve isso, né, porque na cabeça dele ele estava lamentando o sonho quebrado, o moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Quer dizer, aquilo que ela falou para ele guardou. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. Então, olha o que ela está falando, né? Antigamente, a religião era realmente fazer sacrifício e achar que Deus era o Deus da imposição, da força, da vingança, do sangue. Não. O Deus que Jesus apresentou para eles, e é o que eles têm que exemplificar, é o Deus que é um pai. Não é um senhor autoritário. Ele é o senhor do coração, do sentimento. E antes, então, que se conquistava tudo o que se achava que se conseguia de Deus através do sacrifício, o evangelho é mostrado através da confiança inesgotável e pela fé ativa a serviço do Todo-Poderoso, não a serviço de nós mesmos. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. Quer dizer, não tem o que possa acontecer externamente, exteriormente, que seja motivo para você se desalentar, para você desanimar e parar. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, você ainda tem um tesouro inesgotável de um coração fiel a Deus e a Jesus. E aí ela ainda, olha cada palavra, isso tudo é coisa para a gente reler depois, ou ouvir de novo. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões.
Porque Jesus lá atrás, quando apareceu para ele, já falou isso. Não recalcitres contra os aguilhões. O Cristo já estava cutucando ele e ainda assim ele estava indo contra. Agora que ele se converteu cristão, ele está querendo voltar a ir contra, a reclamar, a se queixar, a não confiar. E aí então o que ela está falando é isso: a paz do Cristo é essa que obedece e confia. Esvazia-te de pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Experimentando enfim do consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. Vocês prestem atenção, né? Ele ainda não abriu a boca. E ele estava sendo consolado pela presença, pelas palavras, e agora ele estava incomodado porque ele não estava conseguindo falar. Imagina se eles vão embora e ele não consegue falar nada. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Então, isso exatamente, o que Abigail agora está falando para ele, vai ficar marcado no coração dele para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Quer dizer, agora, aquilo, o que ele estava vivenciando e ainda não conseguindo lidar, por mais que ele tivesse todo o mérito dele, né, e agido diferente do que muitos agiriam, ele ainda estava deixando que o desânimo envolvesse ele. Mas agora, com tudo aquilo que ele ouviu da própria Abigail e o próprio Estevão, porque são as duas, uma é o grande estímulo dele e outro foi a grande culpa que ele carregava. Então, receber a presença desses dois e se sentir, na verdade, absolvido, de certa forma, do que ele fez para o Estevão, porque o próprio Estevão falou, nem pense nisso. E ouvir todas essas palavras de estímulo da Abigail para que ele nunca desanimasse, lembrando que o Cristo sofreu por todos, se sacrificou por todos. Por que ele iria desanimar? Então agora ele estava mais seguro ainda de que ele iria se dedicar inteiramente ao Cristo. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Enquanto formulava esses pensamentos, recordou a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Quer dizer, apesar de convicto de que ele não desanimaria, aí o que ele lembrou? Assim, mas tudo bem, eu estou confiante, mas como é que eu vou me harmonizar com os outros? Com as dificuldades que eu vou encontrar no coração das criaturas. E aí, então, ele mesmo reflete. Encontraria lutas. Mas como lidar com isso? Lembrou a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvessem irmãos reunidos em seu nome. Mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. Quer dizer, ele ouviu o que Abigail falou, se sentiu reanimado, então ele tinha convicto que ele iria fazer o que fosse preciso, mas num momento assim, nas reflexões rápidas intelectuais dele, ele encontrou um problema. Ele falou assim, mas como é que eu vou lidar com a dureza das criaturas? Com a ignorância das criaturas, com a maldade das criaturas? E aí ele percebeu que iria ser uma tarefa difícil. As sinagogas combatiam-se entre si. Já estava vendo o conflito que já existia entre eles. Imagina contra alguém que está falando totalmente ao contrário. Entre os que pensam igual, já existe disputa, já existe um problema. A própria igreja de Jerusalém
tendia novamente às influências judaizantes. Então, olha o que ele está lembrando. A própria igreja do caminho lá onde ele teve. Ele mesmo notou, há 3 anos atrás, aquilo era exemplo do que o Cristo tinha ensinado. Mas a própria igreja parecia que já estava se dominando pelas influências das ideias de Moisés. A exemplo do que Pedro explicou, né, com relação a Tiago e tudo mais. Mas ele está lembrando tudo isso naquele momento para que ele tentasse encontrar realmente um caminho seguro. Então, pensando nas dificuldades, apesar da determinação dele, foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos. Olha isso, Abigail de novo respondeu ao pensamento dele. Ele não perguntou nada para Abigail. Ele estava pensando nessas dificuldades e foi aí que Abigail respondeu para ele. E o que Abigail vai começar a falar aqui são 4 palavras que são norte para a vida de qualquer um de nós para o resto da vida com relação a qualquer dificuldade que a gente encontre na nossa vida. Então, Saulo mentalmente encontrando dificuldades e foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho: reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas. Mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Quer dizer, você está esperando que as pessoas concordem com você? Jesus não teve quem concordou com ele. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. E é a mais pura verdade, porque quando Jesus foi condenado, primeiro, Judas entregou ele porque achou que iria ajudar o Cristo, né, a ir pelo caminho certo, o caminho que ele julgava o certo. Quando se instalou a confusão de Jesus ser crucificado, todos negaram, todos se afastaram. Ninguém concordou com o que o mestre tinha ensinado, pedido. A não ser depois da ressurreição e do dia do Pentecostes, que aí sim eles começaram a ser mais determinados. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Olha aquela passagem do Evangelho onde ele leva os 3 apóstolos mais próximos, né? Pedro, João e eu não tenho certeza se foi Filipe mesmo. Mas Jesus leva eles para que eles vigiem enquanto ele ora e os apóstolos dormem. Então, é tudo isso que Abigail está lembrando agora a Saulo. Fala assim, você está querendo uma situação melhor que a do Cristo? Por que você está exigindo todo esse conforto se o Cristo não teve isso? Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Olha aqui, Pedro negou, os outros fugiram. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Quer dizer, apesar da gente querer se unir ou estar bem com a coletividade, a passagem de um plano para outro é individual. Não espere pela compreensão dos outros se você está compreendendo diferente. E olha aqui o que ele fala, né? O caminho para Deus está subdividido numa verdadeira infinidade de planos. Cada um está num plano diferente, cada um está num momento diferente. E o espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Quer dizer, quando Deus julgar oportuno,
as coisas vão estar melhores, mas enquanto isso, não imponha para que isso aconteça dessa maneira. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Quer dizer, não adianta se elevar só num sentimento. Para poder realmente seguir avançando na direção de Deus, nós vamos ter que melhorar em todos os sentimentos. Todos os que completam, né, o enobrecimento da alma. Saulo estava enlevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privava-o de qualquer manifestação afetiva. Quer dizer, ele queria inclusive reconhecer, ele estava travado, parece, né? Ouvindo tudo aquilo, se beneficiando com tudo aquilo, mas ele não conseguia fazer nada mais direto ali, né, com a presença da Abigail e o próprio Estevão. Entretanto, pairava-lhe no espírito uma grande interrogação. Então, mais uma vez mostrando, ele estava sendo muito bem esclarecido, ele estava ganhando uma injeção de ânimo, mas ainda ele tinha dúvida do como proceder, como lidar com as dificuldades. Então, Abigail já tinha identificado nele essa dúvida, essa questão de como lidar com o endurecimento dos outros, né? Ela primeiro dá o exemplo do Cristo. O Cristo não teve isso, então não queira assim. Mas ele continua com a dúvida. Assim, que fazer doravante para triunfar? Quer dizer, qual é a questão? Eu entendo, eu estou disposto, mas o que eu tenho que fazer para conseguir fazer alguma coisa em nome do Cristo? Porque eu estou tentando de todas as maneiras. Fui na sinagoga, fui na casa do caminho, fui no meu pai. E eu até agora não encontrei uma luz que me norteie o que eu tenho que fazer para triunfar. Como se fosse uma atitude, né? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente sem anotação de sacrifícios? Quer dizer, ele queria saber na prática. Na teoria ele entendeu tudo, boa vontade ele tem, mas e na prática? Isso é a grande dúvida nossa. Porque a gente estuda, a gente lê, a gente se dedica, mas a gente erra. O que a gente está fazendo de errado? E é o que o Saulo está perguntando mentalmente para Abigail. Como fazer para acertar, para não errar mais? Como colocar tudo isso da teoria na prática? Como exemplificar praticamente sem anotação de sacrifícios? Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía. E, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Então, além de tudo, o que Jesus deu? Porque o que ela está falando? O exemplo de Jesus é doação. Não é esperar receber. É doação constante. E o que Jesus deu, inclusive, para a humanidade? A noção do quanto a humanidade ainda é fraca e imperfeita, para que cada um, consciente das suas imperfeições, tenha pelo menos o início do que se tem que fazer para lidar com a imperfeição dos outros. Não foi o que exatamente Estevão falou na primeira frase para o Saulo? Né? Nem pense nisso. Quem é que passa pela terra sem erro, sem pecado? Então, não pense em pedir perdão, em
ficar lamentando o que você fez por mim? Porque todos nós aqui somos pecadores. E, aliás, é exatamente também o que Jesus fala a todos os que queriam condenar a mulher adúltera lá. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então, essa é a primeira forma da gente aprender a lidar com as dificuldades humanas. Apesar de a gente não ter algumas das que a gente está julgando, nós temos outras. Então, essa é a primeira coisa. O moço tarcense notou que Estevão, nesse interim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Então, essas explicações de Abigail diretamente para ele, né? Se lembrem, ela chegou, pegou a mão de Saulo e começou a falar tudo isso. E aí, depois de tudo isso que foi falado, aí ele percebeu que Estevão estava já se distanciando. E Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida. Quer dizer, por ele ficaria naquele momento, naquele estágio, para o resto da vida. Não queria que aquilo se acabasse. Manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Então, além do Estevão estar se partindo, ele percebeu que a Abigail também estava em momento já praticamente de despedida. Aquele tempo deles juntos ali estava acabando. Esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais. Então, aí, quando percebeu que aquele presente ia acabar, ele tentou organizar na cabeça dele as maiores dúvidas para poder perguntar, para poder ter alguma resposta, né? Então, esforçou-se por catalogar apressadamente as suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. E aí, então, na cabeça dele, ele começou a perguntar: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Se ele estava ainda trombando, apesar de ter já entendido que o Cristo é o Salvador, o que ele está querendo saber? Eu ainda não entendi perfeitamente o que o Cristo quer de mim. O que é que eu tenho que fazer? Então essa é a primeira pergunta que ele formulou na cabeça dele quando ele viu que Abigail estava partindo. Então, o que eu tenho que fazer para compreender perfeitamente os desígnios do Cristo? E aí Abigail responde com a primeira palavra. São 4 palavras, como eu falei, que nós vamos ter que guardar pro resto da vida. Então, o que tem que fazer para compreender perfeitamente os desígnios do Cristo? Abigail responde para ele: ama. Respondeu Abigail espontaneamente. E aí, ele ouvindo essa orientação, a resposta é curta. Para compreender, eu tenho que amar. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Então, tudo bem, ele já entendeu. Jesus falou já: amar ao próximo como a ti mesmo e amar aos inimigos. Amar a humanidade como eu amei vocês. Então, ele já entendeu que essa é a missão. Mas ele também está sendo sincero. Não é fácil amar a todos de maneira igual. Então, como proceder de modo a enriquecermos-nos nessa virtude divina? Porque eu amo, mas eu amo alguns. Jesus me aconselhou a amar aos inimigos também. Mas ele mesmo já conclui. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Então, Saulo está sendo sincero, mesmo com sua boa vontade. Como que eu vou amar os que me incomodam, os que me prejudicam? Penoso testemunhar
É, 3 palavras, né? Então, mas ele fala assim, ó, penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Quer dizer, ele está falando assim, mas como é que eu vou conseguir essa dedicação toda? Como é que eu vou testemunhar essa fé sem que os outros me compreendam? Eu vou ter que agir de maneira como se eles estivessem compreendendo? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Então aí a dúvida é: como fazer para alcançar esse amor que Jesus pediu que a gente alcançasse? E aí Abigail já responde com a segunda palavra: trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. E aí o trabalho, a gente tem que entender que não é só trabalha, ocupa o tempo com algo de útil para os outros. É um trabalho converter esse amor somente a alguns para todos. É um trabalho, é um esforço contínuo de luta para adquirir esse conhecimento dos desígnios do Cristo. Então, quando ela responde trabalha, Abigail tinha razão. Ele percebe, Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra do aperfeiçoamento interior. Então, o trabalho que Abigail está falando é o que o Saulo entendeu. Não é o trabalho externo, é o trabalho interno. Desejava ardentemente fazê-lo. Então ele viu que não era só uma questão de conceito. Ah, é isso que eu tenho que fazer. Então eu vou ser assim. Não é assim. A gente não transforma sentimento ou a gente não se transforma moralmente sem uma luta constante para poder fazer com que isso aconteça. E aí ele identifica, é verdade, é isso que eu teria que fazer. Porque eu que estou com dificuldade de amar. E ele desejava fazer isso ardentemente. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Então foi para poder começar a aprender a isso que ele aceitou a ir para o deserto, né, e ficar lá os 3 anos que ele ficou. Ele achou que esse tempo já era necessário para adquirir o que ele precisava para ser um verdadeiro cristão. E aí, agora, o que, que ele percebeu? Que mesmo depois desses 3 anos, todavia, né, voltando ao ambiente do esforço coletivo, a hora que ele estava isolado, estava tudo bem, mas a hora que ele voltou ao relacionamento com a humanidade, com os endurecidos, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Então ele fez planos, achou que saindo dali já iria conseguir êxito, mas ele viu que as esperanças converteram-se em dolorosas perplexidades. E aí, lembrando dessa dificuldade, lembrando que ele tentou fazer um esforço desse trabalho, ele pensa e pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque o desânimo é o que vem depois que a gente se modifica, pelo menos exteriormente. Faz um movimento e luta para que aquilo aconteça. Mas as coisas acontecem de maneira contrária ao que a gente esperava. E aí vem o desânimo. E aí o que ele está agora pensando? Mas como lidar com o desânimo? Porque é natural, ele veio. Aliás, é o que ele estava vivenciando. E aí Abigail responde a terceira palavra: espera. A gente é muito ansioso para que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente não entende que realmente esse trabalho exige talvez mais tempo do que o que a gente imagina. E então, ama, trabalha e quando vierem as contrariedades, o desânimo, espera. Ainda não é a hora. Espera, disse ela ainda.
num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a entender, a atender ao programa divino. Nós temos que entender que o planejamento e o tempo é de Deus e não o nosso. A gente tem que estar disposto e aprender principalmente com essas orientações que Abigail passa. Mas espera, porque a alma deve estar sempre pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância. Extreme de caprichos pessoais. Quer dizer, fora de desejos, o que eu gostaria. Porque o que o Saulo gostaria? Saulo gostaria de estar com a Abigail, com a família. Mas nada disso aconteceu. E ainda assim, ele está sendo agora, na verdade, essa é a motivação principal dele. Porque se ele tivesse numa zona de conforto, talvez ele não tivesse passando por essa necessidade de se superar. Porque ele estava vivenciando só tristeza, só desgosto, só dificuldade, só perseguição. E aí ele tem que fazer um esforço para sair disso. E esse é o convite ao trabalho interno que tem que ser feito, porque senão você continua naquele sofrimento. E aí então, quando Saulo escuta o espera, ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Quer dizer, ele se reconhece que apesar da dificuldade, ele tinha, nesses dias mais duros, a esperança sempre de que tudo daria certo. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Então agora ele estava convicto que ele iria ter paciência, confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas aí ele encontra de novo uma limitação. Eu não vou desistir, mas e os homens? Em toda parte medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Então, o que ele já está pensando? Tudo bem, mas eu reconheço que fazer com que todos compreendam o Cristo, que eu demorei para compreender, é das tarefas mais difíceis. Então, eu não vou desanimar. Eu entendo que leva tempo. Mas e os homens? Como eles vão oferecer mais uma vez a questão da dificuldade, da falta de entendimento, né? Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Então, apesar de toda essa minha disposição e essa compreensão, parece que as pessoas não querem melhorar. Parece que as pessoas não estão interessadas em descobrir o que eu estou descobrindo ou o que eu descobri. Nem a verdade, nem a iluminação. Então, como que eu vou lidar com isso? Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão. Ele, de certa forma, voltou de novo à mesma questão do começo. Assim, ele já está entendendo que leva tempo, que ele tem que trabalhar a compreensão, mas ainda assim, como despertar eles? Eles estão endurecidos, eles estão voltando para trás, até os próprios apóstolos do Cristo. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordava em que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas?
Quer dizer, cada um é de um jeito. Como que eu posso fazer para lidar com tantas diferenças? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Como que eu vou lidar com isso de falar e as pessoas não ligarem, não estarem interessadas? E aí Abigail fala a última recomendação, que é o que fecha tudo. Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Então, a gente tem que fazer tudo o que a gente tem para fazer e entender o tempo de cada um e perdoar toda a dureza, toda a ignorância, toda a maldade que a gente possa encontrar na nossa vida por parte de qualquer um. Então, ama, trabalha, espera, e ainda assim nós vamos tomar de novo mais desgosto. E aí o que a gente tem que fazer? Perdoar. Perdoar porque a gente está fazendo a nossa parte, a gente está buscando a nossa renovação pessoal e a gente não tem que exigir nada por parte dos outros se ainda não for o tempo dos outros. Então perdoa. É a última das recomendações que Abigail deu para Saulo antes de ele começar a trajetória toda que ele fez em toda a vida apostólica dele. Então foi conversão de Paulo nas portas de Damasco, reflexão no deserto, tentativas e erros com inúmeras portas fechadas, com inúmeras humilhações, dificuldades. E aí vem a bênção divina através da presença desses dois, e que deixam essas recomendações para Saulo, que é o norte da vida dele dali para frente. É o norte para a nossa vida também, se a gente quiser. Seguir sempre essa lembrança dessas recomendações da Abigail. E em seguida o seu vulto luminoso pareceu diluir-se, como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só. Sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento na região, Na região que se coroava de claridades infinitas, sentia-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Olha o que ele está descrevendo, vindo de outros sóis. Essas vibrações, essas músicas, esses sons. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da Terra. Então, olha como ele está descrevendo. Ele não acordou simplesmente, ele está vendo que o corpo dele, o corpo espiritual dele, está sendo devolvido para o ambiente da Terra. Sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus embevecidos. Então, isso que foi descrito no livro não aconteceu dentro da caverna. Não foi a presença deles ali que surgiram. Ele foi arrebatado para um ambiente celestial e ele teve um encontro no local deles, onde Abigail e Estevão vivenciaram. Ou em algum local que foi preparado para esse encontro. Não sei. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Deveria estar cheio de expressões de vida, que ao homem comum não era dado compreender. Então, olha isso que Emmanuel fala na nota, né? Depois dessa viagem espiritual que ele teve, ele compreendeu isso que está falando aqui. Que existiriam outros lugares no universo onde existiam moradas. Então, o que Jesus falou, há outras moradas na casa do meu pai,
foi com essa experiência que Saulo teve uma compreensão melhor. Então, devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes, como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Então ele entrou numa vibração de confiança muito grande, porque tudo que era suposição, na verdade, ele teve a confirmação pela presença. Ninguém estaria abandonado. E quem visitou eles? Ele. Os dois que ele mais prejudicou. Um que ele foi ingrato, abandonou, e o outro que ele condenou, que ele levou à morte. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e belezas eternas. Então ele contemplou o céu um pouco. Então ele começou a ter uma confiança diferente, porque ele viu, para qualquer um que vive aqui, qualquer dificuldade, está reservado um dia a presença com entes amados do lado de lá. A natureza estava calma. O luar esplendia no alto em vibrações de encanto indefinível. De quando em quando o vento sussurrava de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas cariciosas acalmavam a fronte do pensador, que se embecia na recordação imediata de suas maravilhosas visões do mundo invisível. Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Então isso construiu Saulo também, né? Isso que ele recebeu da amada virou norte, virou o lema principal da sua conduta. O amar, o trabalhar, o esperar e o perdoar. Seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias. Ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Então isso também é uma coisa muito forte para ele. Qualquer erro de outra pessoa merecia compaixão, porque ele errou muito e ele teve compaixão do Cristo. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciavam o dia, o ex-doutor da lei conseguiu conciliar o sono. Então olha isso, só depois disso que ele foi dormir. Quando despertou era manhã alta. Muito ao longe, Tarso havia retomado seu movimento habitual. Ergueu-se encorajado como nunca. O colóquio espiritual com Estevão e Abigail renovara-lhe as energias. Lembrou instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado. Retirou-a para calcular as possibilidades financeiras de que podia dispor para novos cometimentos. A dádiva paterna fora abundante e generosa.
Contudo, não conseguia atinar de pronto com a decisão preferível. Depois de muito refletir, decidiu adquirir um tear. Olha isso. O que fazer com o dinheiro do pai? Que não era tão pouco assim. Mas aí, depois de muito pensar, ele resolveu comprar um tear. Seria o recomeço da luta. A fim de consolidar as novas disposições interiores, julgou útil exercer em Tarso o mister de Tecelão. Então ele iria agora ser o Tecelão, que ele foi no deserto, mas na cidade natal. Visto que ali na terra do seu berço se ostentara como intelectual de valor e aplaudido atleta. Então ali onde ele era consagrado por algumas coisas, ele queria se rebaixar ou se nivelar na humildade, né, que ele achava que deveria. Dentro em pouco era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. Então olha isso, Saulo, depois de tudo isso, começou a sua vida, recomeçou a sua vida na cidade natal, em Tarso, como um humilde tapeceiro, fazendo tapete. Ali na cidade onde ele foi expulso pelo próprio pai. E, consequentemente, né, como ele fala aqui, a notícia teve desagradável repercussão no lar antigo, motivando a mudança do velho Isaac, que após deserdá-lo ostensivamente, transferiu-se para uma de suas propriedades à margem do Eufrates, onde esperou a morte junto de uma filha, incapaz de compreender o primogênito muito amado. Então olha como que é o desfecho da história de Saulo, de Paulo de Tarso, né, com relação à própria família. Eles nunca compreenderam, nunca aceitaram Saulo como cristão. O pai acabou se mudando para outro lugar, onde ele acabou morrendo nesse local, ali nas beiras do rio Eufrates, junto com uma irmã, a irmã de Saulo, né? Que nunca conseguiu entender o porquê que Saulo agira daquela maneira. Mas ele serenamente foi adquirindo essas condições. E aí, para finalizar o capítulo, ele conta que, assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças de Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Então, olhem, conversão de Saulo, 3 anos no deserto, tentativas e erros, 3 anos como tecelão em Tarso. E então são 6 anos que se passam com ele pacientemente esperando aí sim Jesus convocar ele ao verdadeiro testemunho que ele iria testemunhar com muita glória, né? Que é o exemplo que nós temos. O que nós temos da vida de Saulo, na verdade, é essa fase daqui para frente, praticamente. Ele já fazendo, acertando, mas todas essas dificuldades que ele passou até então, muito pouco a gente tem. Muito a gente ainda vai ter de descrição que não é descrita no Evangelho. Mas agora, então, Saulo conclui esse capítulo ali trabalhando como tecelão. E aqui terminamos, então, o terceiro capítulo da segunda parte do livro. É lindo, né? Alguma coisa que vocês queiram ainda falar? Não, tá tudo em ordem. Então, joia. Muito bom. Então, que a gente durma mergulhado nessas vibrações, né, do que nós entramos hoje. Que, de certa forma, nós estamos sintonizados com essa vida do Saulo, né? Agora, a gente está sintonizado com todo esse ambiente, essa experiência, essa vida. Então, que seja uma semana abençoada para todos nós, Só certo? a observação do monte, acho que foi Pedro, Tiago e João que subiram ao monte, que teve no capítulo, né? Pedro, Tiago, você diz do que quando Jesus estava orando e eles dormiram, né? É, que você falou E, Felipe, mas eu não quis ah, te cortar, é Pedro, Tiago, Tiago e João que subiram. beleza, muito bom. Então é isso.
Muito bom. Então, domingo que vem começamos um próximo capítulo. Beleza. Uma ótima noite a todos. Boa semana. Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau, Gandô. tchau. Tchau, Ângela. Tchau.